Bom dia. Bom dia. Como vocês estão? Hoje eu tô tomando um chazinho. Passei a tomar um chazinho de manhã, logo que eu acordo, uma água morna. Diz que é bom para acordar os nossos órgãos. Vamos ver. Bom para digestão. Tenho sentido muitos gases, então vamos ver, né? Hoje o chazinho eu fiz de erva doce com alecrim. Acho que é bom. Vamos ver. Como é que vocês estão? Como é que foi a quinta, a quarta? Tem sentido a presença de Deus? Tem sentido Deus agir na vida de vocês? Ou parece que as lutas estão aumentando? Porque isso também pode acontecer, tá, gente? As lutas podem começar a aumentar. Por quê? Porque o inimigo não está satisfeito que as vendas estejam sendo tiradas dos nossos olhos, que a nossa visão esteja enxergando o mundo espiritual, que a gente consiga enxergar a palavra de Deus, que ela é reveladora. Então isso pode acontecer. Muitas vezes a gente vai começar a buscar a Deus, vai endireitar os nossos caminhos, né? Começar a fazer a vontade de Deus para nossa vida. E às vezes muitas lutas começam a aumentar. Enquanto você estava vivendo sua vida sem pensar muito em Deus ou sem se aprofundar muito na presença de Deus, tudo corre muito bem, né? Mas é porque agora, quando você começa a buscar a presença de Deus, muitas coisas às vezes começam a se levantar. Inicialmente pode parecer que está piorando. Inicialmente. Mas você começa a perceber quem está guerreando suas lutas, quem está guerreando suas guerras. E aí, porque o inimigo não fica satisfeito porque ele está perdendo território. Aquelas brechas que você estava deixando, que você costumava deixar, coisas que você costumava fazer, passam a não... aquilo te incomodar. Aquilo passa a te incomodar. E aí ele vai perdendo território na sua vida. E ele sabe que nós somos semente. E quando essa semente que o Espírito Santo planta em nós, e quando essa semente germina e floresce, dá frutos, imagina uma semente de maçã. Pensa na maçã. Ou qualquer outro fruto, né? Tem frutos que têm muito mais sementes do que isso, uma melancia, por exemplo, né? Uma semente de maçã. Pensa, você plantou uma sementinha, germinou, cresceu, floresceu, deu as maçãs. Quantas sementes, quantos frutos aquela semente deu e quantas sementes aquela semente deu, e aquela semente sendo plantadas, quantos frutos e quantas sementes não vão dar. Então é por isso que muitas vezes a guerra pode aumentar inicialmente, mas quando você começa a entender que quem está guerreando por você e a vida que você recebe, que você passa a viver em paz, sabendo que ele está com você em qualquer situação, que você pode estar no meio da tempestade, mas ele está no barco e ele tem poder para levantar e dizer: aquieta-te, ondas, cesse chuvas e ventos. Então você começa a descansar também. Isso é muito bom. E eu estava lendo esses dias uns textos e hoje eu fiquei meditando e sabendo assim, o que eu vou falar.
li algumas coisas realmente que falaram ao meu coração, mas eu não sentia que aquela palavra era para trazer, era para mim. A palavra que eu estava lendo ali não era para trazer, era só para mim. Inclusive uma falava de que é melhor serem dois do que um, que é Eclesiastes que está isso. Isso é muito bom, mas eu não senti que eu deveria falar. Mas de qualquer forma, só comentando sobre isso, às vezes a gente está tão individual, né, vivendo a nossa vida individual, pensando em nós, e a Bíblia diz que não é bom que seja um só. É bom que sejam dois. Por quê? Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Na noite fria, quando você for dormir, o cobertor, junto com aquela pessoa, os dois se aquecem. No tempo da dificuldade, são dois para plantar, a colheita vai ser maior. Então, eu estava pensando nisso e realmente é muito melhor quando a gente tem ajuda, né? Fazer as coisas sozinhos é muito mais difícil. Vamos começar orando, entregando a Deus esse dia, que Deus fale ao nosso coração, que Ele faça morada em nós e que Ele nos fortaleça para que a gente esteja confiante nele quando a tempestade vier, sabendo que Ele está cuidando de nós. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada por esse momento, Pai. Esse momento que foi sonhado primeiramente no Teu coração. Eu sei, Senhor, que esse momento não foi inspiração minha, não fui eu que desejei acordar cedo, estar aqui. Não fui eu, Pai. Mas o Senhor tinha um plano. O Senhor tinha um plano de que essas devocionais que já estão sendo, que eu já venho compartilhando, aquilo que o Senhor vem falando ao meu coração, o Senhor tinha um plano que elas fossem mais esmiuçadas, mais detalhadas, compartilhadas, com pessoas que muitas vezes não conseguem ver o story, mas num tempo, num momento, ela consegue parar para assistir um vídeo. Por isso, Senhor, que esse momento ele não fique aqui. O meu anseio, o meu desejo, não é que isso chegue a mais pessoas para mim, mas que isso chegue a mais pessoas porque o Teu nome será exaltado e glorificado, porque a Tua palavra está sendo semeada, porque essa semente ela vai ser lançada na terra, ela germinará, crescerá, dará flores, frutos, e esses frutos com muitas sementes que serão plantados, germinados, criarão frutos e produzirão mais sementes. Senhor, que a gente não coma a nossa semente, porque uma semente comida, uma semente no nosso estômago, de nada serve, mas que a gente plante aquilo que o Senhor está nos dando, que a gente semeie mais ainda aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, abençoe esse dia, essa sexta-feira, essa semana que nós tivemos, uma semana abençoada, produtiva, cheia da Tua presença. Uma semana onde muitos conquistaram vitórias, outros ainda não conquistaram sua vitória, mas estão sendo tratados por Ti para estarem aptos a receber aquilo que o Senhor tem. Porque sabemos que o que o Senhor tem é um presente maravilhoso, Pai. O que o Senhor tem é maravilhoso para cada um de nós. Ah, se eles pudessem ver. Ah, se eles pudessem ver o que o Senhor tem preparado para eles.
Abre os olhos espirituais, Pai. Ó Senhor, que as vendas caiam dos olhos e que o mundo espiritual se abra para eles, que eles enxerguem com os teus olhos, que eles sonhem os teus sonhos, porque a sua vontade é sempre tão boa, Pai. A sua hora é perfeita, Senhor. O Senhor nunca chega atrasado. Até mesmo quando achamos que não dá mais jeito, que não tem mais solução, que não... Para o Senhor há. Para o Senhor há. Por isso, Senhor, fala conosco hoje. Enche-nos com a Tua presença. E, Senhor, que esse dia seja cheio da Tua glória, cheio da Tua presença, que possamos experimentar da Tua presença ainda hoje, dos Teus milagres ainda hoje. E que o Senhor esteja com esse final de semana, dando-nos um momento de descanso, de renovo, que possamos estar com a nossa família, desfrutando e louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor, porque assim como Eclesiastes disse, que não é bom que estejamos só, que é bom que sejam dois, e esses dois virem 3, 4, porque isso é a família, Pai, que Tu nos dás. Muito obrigada pelo presente, pelo privilégio que temos de estar aqui falando da Tua palavra e ser cheios do Teu Espírito Santo. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Eu estava lendo esse texto hoje e eu fiquei refletindo, porque normalmente eu pego um texto, 1, 2, 3 versículos, nunca é uma quantidade muito grande de versículos, até para poder botar na devocional, mas esse eu não consegui pensar, reduzir ele. Eu peguei um trechinho com alguns versículos, mas porque cada um deles fala de uma forma, e eu fiquei pensando assim, mas Senhor, o que eu vou falar aqui, como falar isso? E vai ser grande. E aí, conforme eu comecei a escrever o que vinha no meu coração, nossa, Deus foi clareando o porquê de cada versículo desse aqui. Vamos lá. Porque Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do Seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade com o Seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as coisas que podemos ver e as que não podemos. O mundo espiritual, com seus tronos e reinos, seus governantes e suas autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele existia antes que tudo o mais começasse, e é o seu poder que sustém todas as coisas. Foi por meio do seu Filho que Deus reconciliou consigo todas as coisas, no céu, na terra, pois a morte de Cristo na cruz trouxe para nós, para todos, a paz com Deus através do seu sangue. Isso inclui vocês, que antes estavam separados de Deus. Vocês eram inimigos dele e o odiavam e estavam separados dele pelos seus maus pensamentos e ações. Contudo, agora ele fez vocês voltarem a ser seus amigos por meio do seu próprio corpo, através da morte. Agora, como resultado, Cristo trouxe vocês à presença do próprio Deus e vocês permanecem firmes diante dele, nada mais havendo contra vocês, isto é, livres de qualquer acusação. A única condição é que vocês creiam inteiramente na verdade, ficando firmes e seguros nela, fortes no Senhor, convictos do Evangelho de que Jesus morreu por vocês e nunca vacilando na confiança nele como Salvador. Esta é a notícia maravilhosa que chegou a cada um de vocês e agora está espalhando pelo mundo inteiro.
e eu, Paulo, me tornei ministro desse evangelho. Colossenses 1, 13 a 17 e 20 a 23. Interessante aqui que Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele não foi um discípulo de Jesus. Ele perseguia os cristãos. E ele teve um encontro com Jesus quando ele estava indo perseguir. E Jesus apareceu para ele numa visão, uma claridade muito forte, ele não conseguia ver. E as pessoas que estavam com ele também não conseguiam enxergar direito. E ele só ouvia. E ali ele ficou cego. E quando ele ficou cego, ele falou assim, Jesus falou para ele, vai para a cidade tal, que agora eu não me lembro onde é, e fica lá, na casa de uma pessoa, agora que eu também não lembro, gente, eu não lembro de tudo da Bíblia. Às vezes eu tenho que voltar lá. E aí depois ele ficou lá e ele estava orando, e a Bíblia diz que ele orava, e Deus falava com ele, vai vir um homem chamado Ananias, se eu não me engano, e ele vai orar por você. E aí Deus falou com Ananias e falou, vai lá na cidade tal, na casa de fulano de tal, tem Paulo, e ele vai, ora por ele, para ele tá cego, para que ele volte a ver, a enxergar. E aí Ananias falava assim, mas como que eu vou? Ele é perseguidor dos cristãos. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Sim, só vá. E aí ele foi, chegando lá, encontrou Paulo e tal, e ele estava orando, e aí orou por ele, as escamas dos seus olhos caíram, e ele passou a enxergar novamente. E aí fazendo uma metáfora, não uma metáfora, né, mas ele não só voltou a enxergar naturalmente, como sua visão espiritual passou a se abrir mais e mais. Porque quando ele ficou cego, fisicamente, não conseguia enxergar, seus olhos espirituais se abriram. Então, muitas vezes, a gente precisa fechar os nossos olhos para as coisas do mundo, para enxergar aquilo que Deus tem para nós. Interessante, né? Tem nada a ver com o que eu vou falar aqui. Mas eu vi essa parte aqui de Paulo e me lembrei da história dele e resolvi falar para contextualizar, né? Porque ele estava falando aqui para as pessoas, né? Desse Jesus, desse Cristo, que ele nem andou com ele, mas ele teve essa experiência. Esses versículos de Colossenses que a gente acabou de ler resumem quem Jesus Cristo é e sua missão aqui na Terra. Se a gente pudesse pegar assim, fazer um resumão, é isso aqui. Aqui vemos quem ele é. Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Aqui podemos ver Jesus lá no Gênesis, na criação do mundo. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Olha só como é que o Espírito Santo vai mostrando, né? De um versículo, eu lendo esse texto, eu fiquei falando assim, aqui fala do Gênesis, aqui fala do Jesus. Oi, Carol! Só a Europa para te fazer acordar cedo, né? Cedo Brasil, aí nem tão cedo, né? Como é que você tá? Bom te ver aqui. Te amo, minha amiga. E aí aqui vemos, você vai vendo que os versículos eles vão mostrando essa plenitude. Jesus, a missão dele, quem ele era, ele é a imagem, ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já estava lá no Gênesis, quando fala aqui no versículo, na criação, ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. E também vemos a nossa condição, como nós estávamos. Vocês antes estavam separados de Deus. E vemos também o porquê da vinda dele ao mundo.
porque Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade com seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. E o resultado disso, também falo nesses versículos, Cristo trouxe vocês à presença do próprio Deus, ou seja, a gente não tinha acesso a Deus, e Jesus Cristo fez isso. Como esse compilado, né? Eu fiquei impressionada com esse texto. E aqui, o que devemos nos apropriar e como devemos ficar. Ele mostra aqui, a partir de Jesus, o que a gente se apropria e como nós devemos nos posicionar e ficar. E vocês permanecem firmes diante dele, nada mais havendo contra vocês, isto é, vocês estão livres de qualquer acusação. Ou seja, nada, vai com Deus, Carol, boa viagem. Nada mais nos prende. A gente é livre, ninguém pode nos acusar. E é interessante que eu já ouvi essa frase e eu achei muito, muito interessante. O inimigo, o diabo, ele nos chama e fala conosco nos acusando. Eles nos chamam pelo nosso pecado. Mentiroso, adúltero, que mais? São muitos pecados, né? Fofoqueiro. Mas Deus, aqui, ó, que Jesus fez, Ele tira essa acusação e Ele nos chama pelo nosso nome, mesmo sabendo do nosso pecado. O diabo conhece o nosso nome, mas nos chama pelo nosso pecado. Deus conhece o nosso pecado, mas nos chama pelo nosso nome. E aqui Ele nos chama. Carolina, Will, Samantha, Patrick, Luísa, eu fiz isso por você. Você não tem nada que te acuse mais. Você é livre. Seja livre. Só se renda aos meus pés para você ter essa liberdade. E aqui, o que Ele espera de nós? O versículo que fala: a única condição é que vocês creiam inteiramente na verdade, ficando firmes e seguros nela, fortes no Senhor, convictos do Evangelho de que Jesus morreu por você e nunca vacilando na confiança nele como Salvador. Então é isso. Esses versículos, se a gente pudesse resumir, o plano de Deus está aqui. Jesus já existia na criação do mundo, aí o homem foi e pecou, e aí Deus foi e mandou Jesus para nos resgatar, morrendo naquela cruz. Nós estávamos separados de Deus por conta do pecado. Jesus veio nos reconciliar através do sangue dele. E agora a gente se apropria da liberdade que ele nos dá. E a única coisa que ele espera, a única condição para tudo isso, que a gente creia inteiramente na verdade, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele morreu por mim e por você. E que a gente fique firme e forte, convicto que Ele morreu por mim e por você, e nunca vacilando da confiança dEle como Salvador. Portanto, releia isso. Eu vou postar daqui a pouco. Releia isso. E creia. Se aproprie do que Ele conquistou na cruz e se renda à vida que Ele tem para você. Porque apesar dos seus pecados, Ele te chama pelo nome. Qual o seu nome? Eu não sei. São muitas pessoas aqui, eu não sei. Mas Ele sabe. E hoje Ele fala: João, eu vim para você também. Mas eu sou muito sujo. Eu sou um ladrão. Eu sou um assassino. Jesus estava lá na cruz e o ladrão do lado dele falou: Jesus, lembra de mim quando entrar lá no céu? A gente olha assim e fala: esse cara não podia, né? Não vai ter salvação.
né? Ele viveu uma vida toda errada. Quando estava ali na beira da morte para morrer, ele vai se render e aí vai conseguir a salvação, gente. É injusto. Mas quem somos nós para falarmos de justiça? Essa lei dos homens que a gente tem aí, que ela não serve para nada, que os homens que não podem criar leis criam e mudam tudo. É nessa justiça que a gente vai confiar? A justiça de Deus não fala isso. E aí, se Deus olhou lá o coração daquele homem na cruz, nos últimos minutos de vida, e viu um coração contrito, arrependido, então tá bom. Você ainda hoje estará comigo no paraíso. Foi o que Jesus falou para ele. Então, não adianta. Agora, a gente vai deixar para a última hora? Você sabe quando é seu último, vai ser seu último suspiro? Eu não sei. Pode ser daqui a 40 anos, 50, se eu viver muito, cuidar da minha saúde, né? Se Deus permitir. Pode ser daqui a um ano. Pode ser daqui a alguns minutos. Eu não sei, gente. A vida é assim, ó. Esse sopro que Deus, sopro de vida que Deus soprou nas nossas narinas, é o mesmo sopro que nos leva. Está nas mãos dele. Por isso não deixa para amanhã. Ele te conhece pelo nome. E ele está chamando hoje. Hoje. Se renda. Se entregue. Só confia em mim. Só confia. Deixa que eu vou fazer o resto. Deixa tudo. Eu tomo conta de tudo. Ah, mas eu não posso, Senhor. Eu não posso ter que trabalhar sábado, domingo, feriado. Eu trabalho de 5 da manhã até meia-noite. Não tem problema. Eu cuido de você. Você vai ver que você vai ter um tempo e você vai adorar o Senhor. E Ele vai organizar a sua vida. Então, que Deus tenha falado ao coração de vocês, que vocês sintam a presença dEle. Pare uns minutinhos, pede para Ele falar com vocês. Faça uma oração, se você não sabe fazer, só fala assim: Deus, fala comigo, me faz sentir a Tua presença. Tira as escamas dos meus olhos, assim como tirou de Paulo. Que eu consiga sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz. Que Ele vai fazer. Pode contar. Esteja atento aos sinais. Porque às vezes a gente acha que espera que Deus fale de uma maneira, Ele vai falar como um trovão, tem que fazer um relâmpago. Não tem que, gente. Deus fala como Ele quer, da maneira como Ele quer. Normalmente Ele vai falar conforme a gente entende, pode entender, mas Ele fala como Ele quer. Então, um bom dia para vocês, uma ótima sexta-feira. Estejam curtindo o dia de hoje, separe o final de semana para estar com a sua família, separe tempo de qualidade, curta, descanse, que é necessário descansar também, e que Deus abençoe as nossas vidas, tá bom? Bom dia, fiquem com Deus, tchau!